volta com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre o Pai Nosso, ainda entendendo a oração do Pai Nosso de acordo com o novo Catecismo da Igreja Católica. A gente já explicou e deixou bem claro, quando a gente fala novo Catecismo da Igreja Católica, não significa que a doutrina da Igreja Católica apresentada nele seja diferente da doutrina de sempre da Igreja Católica. Novo Catecismo da Igreja Católica, ou a edição antiga do Catecismo da Igreja Católica, que é lá de 1905, ainda na época do Papa São Pio X, ou esse novo de 1992 do Papa João Paulo II, conhecido então como Novo Catecismo da Igreja Católica, todos trazem a mesma doutrina católica, a doutrina de sempre, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, através dos seus apóstolos, e a sequência chegou até a gente, até a nossa geração. É a mesma doutrina. Acontece que pontos de vista culturais, a maneira como a gente enxerga essa mesma doutrina é apresentada, atualizando de tempo em tempo no Catecismo da Igreja Católica. E a gente está entendendo hoje, então, o Pai Nosso, aprofundando, estudando o Pai Nosso de acordo com o novo Catecismo da Igreja Católica, ou seja, com o Catecismo, a edição mais recente do Catecismo da Igreja Católica, que foi esse, publicado em 1992 no Papado de São João Paulo II. O Padre Guido já explicou bastante coisa interessante para a gente, mas ainda tem alguns detalhes que a gente quer conversar. Algumas perguntas que nossos telespectadores estão mandando para cá, lembrando, quem está mandando para cá, seja recadinho via WhatsApp, ou e-mail, ou telefonema, daqui a pouquinho no final do programa, vai concorrer a esse livro que você vai ver aí no seu vídeo. É um livro dedicado às crianças, Histórias da Bíblia para crianças. Todo mundo que está mandando aqui o seu recadinho, seja e-mail, telefonema ou mensagem no WhatsApp, que inclusive o número está aí no seu vídeo, já no final do programa vai concorrer a esse livro, será entregue na sua casa, tá bom? Tem um telespectador que inclusive mandou uma mensagem via WhatsApp, mas ele não deixou o nome. A pergunta que ele está fazendo aqui para a gente é em relação à oração pelos mortos. Ele quer saber, é correto rezar pelos mortos? Como a gente deve rezar pelos mortos? Onde está na Bíblia essa orientação? Olha, quero dizer para você, meu amigo que está assistindo o programa, que esse questionamento aqui, que é sempre comum aqui no nosso programa, assunto que envolve oração pelos mortos, oração pelas almas, purgatório, está sempre presente aqui no nosso programa. Inclusive, a gente recebe muita pergunta sobre isso. É assunto dos próximos programas, então a gente não vai responder hoje, que não vai dar tempo. Semana que vem o nosso tema será a solenidade de todos os santos. E depois, na sequência, já pertinho da data de finados, a gente fala então sobre a oração pelos mortos, como que a igreja ensina. Então, olha, acompanhe os nossos próximos programas, a gente vai entrar para valer nesse tema, tá bom? Ô Padre Guido, outras perguntas interessantes chegando aqui para a gente, mas eu destaquei duas aqui, que o conteúdo é parecido, de dois telespectadores, né? Um é do nosso telespectador Almiro Rodrigues, da cidade de Goiôerê, no Paraná, uma cidade lá no Paraná. Ele quer saber sobre a versão que os protestantes usam do Pai Nosso, se é a mesma que a nossa, se o objetivo é o mesmo. Essa é a pergunta do Almiro, e também é a pergunta do Ronaldo, José Ronaldo, do Jardim Primavera, ele colocou aqui, Careaçu, Minas Gerais. Tanto o nosso telespectador mineiro, José Ronaldo, quanto o Almiro Rodrigues, lá do Paranaense, eles querem saber, o Pai Nosso que os protestantes rezam, na prática é o mesmo que o nosso? Sim, na prática podemos afirmar que é a mesma oração, né? Certo. Eles também não modificaram substancialmente nenhuma expressão desta oração do Pai Nosso. Algumas observações, por exemplo, nós falamos na segunda parte do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas. Na linguagem protestante ainda está prevalecendo, perdoai as nossas dívidas. Certo. Quando depois a igreja modificou para um melhor conteúdo com a palavra ofensas, porque se trata exatamente de um pedido de um perdão diante das nossas faltas, né? A oração é substancialmente a mesma. E, meus amigos, graças ao fato de manter esta unidade na oração, tantas vezes nós conseguimos, entre nós, cristãos, encurtar as distâncias, chamando a Deus de Pai. Muito bem. Eu disse que ia mostrar a foto, está aqui na minha mão, vou mostrar já a foto do Padre Guido. Antes, só comentar rapidinho aqui a mensagem da Vânia Machado. A Vânia não está dizendo aqui de onde ela é. Ela está dizendo assim, olha, gosta muito do programa, o programa é muito instrutivo, e sempre deixa um gosto de quero mais. Achei legal isso aqui, Vânia. Olha, para esse gosto de quero mais ser sanado, todos os nossos programas estão disponíveis na internet, no site da Rede Século XXI, rs21.com.br. É o portal que inclusive está aí no seu vídeo, é o portal da Rede Século XXI.
O endereço está aí no seu vídeo, rs21.com.br. Lá em cima a gente clica em programas, a gente acha ali programas, abre a lista de todos os programas exibidos aqui na Rede Século XXI. A gente clica então no programa Eclésia, está aí a página do programa Eclésia. Todos os nossos programas estão disponíveis aí. Agora há pouco a gente falou que a gente já fez há algum tempo atrás um programa sobre o livro do Apocalipse. Basta clicar em vídeos, aí nessa parte de cima, pronto. Estão aí, ó, todos os programas. Inclusive o programa que dedicamos ao Apocalipse está aí. Você encontra ele dividido por tema certinho. Você pode encontrar esse e todos os programas que nós exibimos aqui. Acesse então a nossa página, rs21.com.br, divulga. Quem sabe você consegue, viu, Vânia, matar esse seu gostinho de quero mais aí na internet com os nossos programas que estão disponíveis. Olha, e é gratuito, todo mundo pode acessar, divulgar aí para o teu grupo de catequista, para a tua paróquia e tudo mais, tá bom? Fica a dica aí que a gente sempre fala disso, mas é importante que a gente quer aproveitar esse conteúdo ao máximo que está lá também disponível no site. Vamos lá, Padre Guido, vamos mostrar aqui a foto. Aqui está a tua turma de seminário, Padre Guido, quando o senhor tinha quantos anos? Desde o dia que eu entrei no seminário. Esse aqui foi o dia que o senhor entrou no seminário? Sim, sim. Em que cidade que era, Padre Guido? Na cidade de Desenzano, perto de Milão, lá na Itália. O senhor é de Milão, na Itália. Sim, exato. Né? E aqui era pertinho, então, da sua região, lá em Milão. Sim, sim. Quantos, mais ou menos, quantos jovens tinham aqui? Jovens, crianças. Criança, né, Padre Guido? Éramos em 40. Antigamente era o conceito de seminário menor que falava, né? Exato. Terminava os estudos lá no seminário, não é isso, Padre Guido? Ainda com os estudos do primeiro grau, com 10 aninhos, era normal e já entraram no seminário. Vamos agora, a gente tem uma imagem mais aproximada dessa foto. Vamos saber. Esses dois aí, um é o Padre Guido. Quem que você acha que é, você aí de casa, hein? Será que o Padre Guido é esse que está de roupa clara ou roupa escura? 10 aninhos o senhor tinha aí, Padre Guido? Sim, 10 anos. O senhor entrou cedo no seminário, hein? Era normal naquela época, era normal. Sou eu que estou no centro aí, de roupa clara. De roupa clara era o senhor, então, Sim, Padre Guido. Olha só, o Padre Guido com 10 anos. Dessas pessoas que entraram com o senhor, essa turma aí, que não era uma turma pequena, quantos se tornaram padres? Somente eu. Só o senhor, Padre Guido? Sim, exato. Então, de todas essas crianças, eu disse jovens, mas são crianças mesmo. Só o senhor se tornou padre. Que legal o senhor mostrar essa curiosidade para a gente aí, Padre Guido. Bacana. Agradeço a Deus. E com alguns deles consigo até hoje ter um relacionamento de cartas e de correspondências, né? E quando vou na Itália, até vou até visitá-los. Assim. Padre Guido, o senhor tinha 10 anos, que ano que era essa foto que a gente mostrou? 1957. 1957. Sim. O Papa era João 23, 57? Não, foi eleito Papa, era Pio XII. Ah, não, Pio XII saiu em 58. Exato. É verdade, ainda era Pio XII. Sim, sim. Inclusive, lembro a grande festa que nós fizemos como pequenos seminaristas, quando no ano 1958, um ano depois que estava no seminário, foi eleito Papa João XXIII, que era patriarca de Veneza, que é a cidade no norte da Itália também. Muito bem. Sim, sim. Padre Guido, voltando aqui ao nosso tema, tem uma pergunta interessante de um outro telespectador, telespectadora, na verdade, é a Kênia Coimbra, também é mineira, da cidade de Itutinga, Minas Gerais. A gente recebe muito contato de mineiro aqui, viu? Muito obrigado a todos os mineiros. Sobre a expressão do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, a dúvida que ela traz para a gente é o seguinte: quando a gente está doente, quando as pessoas estão doentes, é correto pedir ao Senhor que nos cure ou aceitemos a doença e sofrimento oferecendo a Deus como sacrifício? Nesse caso, aonde estaria então, seja feita a sua vontade? A gente pede a cura ou a gente aceita a doença? Exato. O nome desta pessoa? Kênia. Kênia, obrigado por esta mensagem. É claro que se dependesse de nós, não deveria existir nenhuma farmácia na esquina. Gostamos da nossa saúde e fazemos de tudo para cuidar bem dela, né? Ao mesmo tempo, nós sabemos que sopram nos ventos contrários diante de tantos desejos, inclusive da mesma saúde. A doença é de casa, é bastante comum. E cada um de nós experimenta e tantas vezes perde até a vontade de um sorriso, etc. É aí que nós entendemos a linguagem de Deus, que não é exclusiva para uma cura física, que também acontece, mas a vontade de Deus, exatamente agora aprendemos diretamente pela expressão de Jesus, que disse, olha, se fosse possível, são palavras dele, na noite mais dramática da sua vida, passe este cálice de amarguras. Mas, continua ainda Jesus,
não seja feita a minha, mas a tua vontade. Certo. Aí sim que nós entendemos que se de um lado uma cura física faz bem, também pelo outro é importante aceitar um sofrimento e oferecê-lo para o bem de outras pessoas, e também para pessoas falecidas, pelas almas, etc. Esqueci de novo o nome. A Quênia. Quênia. No começo deste mês de outubro, a igreja apresentou uma grande doutora, Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi escolhida como padroeira das missões. Alguém poderia perguntar, mas padre, se esta freira que viveu no Carmelo, viveu somente 9 anos, nunca saiu de lá, faleceu somente com 24 anos de idade, por que foi escolhida como padroeira dos missionários, quando ela nunca botou o pé fora do Carmelo? Não foi por acaso, porque tudo o que ela fazia e sofria também, ela oferecia para ajudar espiritualmente os missionários que estavam em dificuldade. Ou seja, tem como colaborar mesmo nessa condição, né, Padre Guido? Por isso que diante de Deus, até o mesmo sofrimento se transforma num instrumento de benefícios, de gratidão e de riqueza espiritual. Por isso, olha, Quênia, agradecemos a Deus que nos ensina que não existe somente um caminho de um bem-estar físico, da superação de um problema, etc. Mas também de aceitar as contrariedades da vida, aceitando plenamente a vontade de Deus. Muito bem. Ô, Padre Guido, e na oração do Pai Nosso, a questão do perdão, da misericórdia, também é um ponto muito importante dessa oração. Explica isso para a gente. Sim, Eric, você tocou numa tecla que, digamos assim, muito importante e também delicada. Quando Jesus nos ensina a pedir o perdão gratuito a Deus, e nós, claro, que fazemos isso quando estamos arrependidos, quando nos confessamos, etc. Mas, ao mesmo tempo, Jesus nos ensina a transmitir o perdão numa dimensão horizontal. Certo. Perdoai-nos como nós perdoamos. Digamos a verdade, prezados amigos, gostamos de receber o perdão de Deus, para que Ele esqueça um momento difícil da nossa vida. Mas será que nós temos a mesma capacidade de perdoar uma pessoa que nos ofendeu? Olha só, quantas vezes, Eric, nós rezamos o Pai Nosso, repetimos esta frase, mas em prática não conseguimos pôr em. Parece que é mais fácil pedir o perdão para Deus do que ficar pensando onde a gente deve perdoar alguém do nosso lado. É um desafio este aqui. Porém, Jesus não pode ensinar uma teoria absurda ou abstrata que não pode ser realizada na vida real. Jesus ensina com a capacidade de fazer com que nós possamos pôr em prática 100% a filosofia da vida dele. Por isso o perdão, gente, é necessário. E podemos também afirmar, Eric, que é a expressão mais alta, né, do amor. É aí que nós entramos na linguagem tipicamente divina. Porque quando nós aprendemos a amar os nossos inimigos, olha Jesus quantas vezes ensinou isso. Até mesmo na cruz, né, Padre Guido? Até Exato. Na cruz ele lembrou de perdoar os seus inimigos. Perfeito. Na cruz, muito bem citada a sua expressão, das 7 frases que Jesus pronunciou momentos antes de falecer, 2 delas dizem respeito ao perdão. Quando ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. E depois, quando ele disse para aquele homem que não tem um nome registrado, mas que nós chamamos de bom ladrão, certo, hoje mesmo você estará comigo no céu. Por isso, muito bem citada a sua expressão, Jesus perdoou até na última hora da sua vida. Ô, Padre Guido, nesse sentido, até mesmo para a gente viver bem o ponto máximo da fé católica, que é a Eucaristia, que é a Santa Missa, nunca a gente vai por uma Santa Missa, né, o rito completo da Santa Missa, a gente nunca deixa de passar também pelo perdão. Inclusive tem até, eu acho que é de propósito, né, Padre Guido, logo no começo
da missa, para que a gente... Explica para a gente isso, é assim mesmo? Mais de uma pessoa me faz esta pergunta. Padre, por que o ato penitencial está colocado bem no começo da missa? O padre que acaba de dar as boas-vindas a todo mundo e logo em seguida vamos pedir perdão. Por quê? Há uma motivação, inclusive a liturgia dá grande ênfase a esta afirmação. Gente, nós não podemos fazer nenhum pedido para Deus se não tivermos as condições para que isso aconteça. E a primeira condição é aquela de estar bem com Ele. Olha, seria o caso que estivesse aqui no meu lugar, mais uma vez, Santo Agostinho. Ah, só tem uma explicação ótima sobre isso, né? De acordo com Santo Agostinho. Presta bem atenção, gente, isso é interessante. Olha, resumindo, o Padre Guido vai explicar agora quais são as condições para que a gente possa ser atendido por Deus, vamos dizer assim, né? De acordo com Santo Agostinho. Vamos lá, Padre Guido. Santo Agostinho, meus prezados amigos telespectadores, escreveu um livro em língua latina com um título um pouco diferente, O Silêncio de Deus. Olha só. O que ele quis dizer? Ele quis responder neste livro a 3 perguntas. Por quê? Disse, como é? Jesus fala, de um lado, tudo que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Então, olha, em caso prático, eu estou pedindo uma graça, estou com problemas na minha família, estão acontecendo algumas situações meio desagradáveis, etc., e, portanto, faço uma novena, faço um pedido, mas, olha, Padre, parece que Deus, desculpe a expressão, seja surdo. Deus não atende aos meus pedidos. O que está acontecendo? Santo Agostinho responde, Deus não atende aos nossos pedidos quando somos, são 3 palavras em língua latina bem parecidas, mali, malá, malo. Vamos entender então uma de cada vez, Padre Guido, vamos lá. Mali, quando nós não estamos bem com Ele. É o caso de pegar aquela página do Evangelho, quando Jesus disse, se você está prestes para fazer uma oferenda e se lembra que há um problema com um teu irmão, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois volta e a tua oferenda será aceita para Deus. Se eu estou com pecado grave, é necessário primeiro pedir perdão a Deus, com uma boa e santa confissão. Certo. Depois posso fazer o meu pedido. Palavra latina mali, isto é, quando nós somos maus diante de Deus, não estamos bem. Santo Agostinho diz, Deus não atende ao teu pedido se você pede, em língua latina, malá. Em português, coisas ruins, ou coisas que não são necessárias. Há pessoas, às vezes, que parece uma coisa meio estranha, fazem pedidos de ganhar na loteria, por exemplo. Ou coisas banais, como para o time de futebol ganhar, né, Padre? Ganhar, assim. Sim, às vezes, intenções da missa para que a seleção ganhe contra a outra. Mas não, gente, não se faz esse tipo de pedidos. Não são coisas necessárias, não são coisas boas. Né? Portanto, não vamos colocar isso diante de Deus. Gente, é bom que aprendamos. Eu sou testemunho de um episódio que, quando eu me lembro, até não me sinto bem. Um dia eu estava marcando as intenções da missa, quando veio uma senhora, Eric, que me disse, Padre, quero encomendar uma missa em ação de graças por uma grande graça alcançada. E eu estava marcando e perguntei para esta senhora, gostaria de saber qual é a graça grande que a senhora alcançou, motivo pelo qual está encomendando esta missa. Ela me respondeu, Padre, minha filha conseguiu fazer bem o aborto. Mas vejam só. Puxa vida, coitado. Veja a ignorância também, como é importante te explicar, não, gente? Acabaram de matar uma criancinha e vamos louvar a Deus. Não, não se faz isso. E a terceira opção, tá vendo, é mal. Isto é quando nós pedimos mal.
não sabemos pedir. Ao invés de pedir que seja feita a vontade divina, pedimos que seja feita a nossa vontade. Aliás, se é alguém que sabe o que é melhor para a gente, é o próprio Deus, né? Exato. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Não sai daí, a gente volta já.